para ver um rei que acaba de nascer. Dizem que um é branco, outro cor de jambo, outro rei é negro que vieram ver. Diferente lá no Oriente se podia ver. Falam de um cometa e ninguém sabe ao certo, mas pelo deserto eles vieram ter. Ao novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Ao novo rei que nasceu, igual estrela no céu. E trazem homens sem se vida pra festejar. Ocidente que no Oriente sofrem de opressão. Todas as cores, todos os temores, todos os rancores desta humilhação. Esperam libertação e olham todos do céu. Esperam libertação e olham todos do céu. Dizem que um futuro muito diferente esta pobre gente ainda conhecerá. Dizem que é seguro, que o futuro é certo, que anda muito perto, que começa já. Olha pro rei que nasceu, igual estrela no céu. Olha pro rei que nasceu, igual estrela no céu. E trazem ouro sem semida pra festejar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Sigamos o brilho da estrela como os santos reis magos e encontramos Cristo Senhor. Adoremos Cristo Senhor com toda a força, com todo o entendimento e permaneçamos para sempre em Cristo Senhor. Sejamos sábios como os santos reis magos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela vinda do vosso Filho, vós manifestastes em nova luz. Assim como ele quis participar da nossa humanidade, nascendo da Virgem,
Dai-nos participar de sua vida no reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era o contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta semana do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, do tempo do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo, a manifestação do Senhor, hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, São Marcos nos apresenta para que todos nós tenhamos fé, porque os discípulos viram o Senhor navegando sobre o mar e ficaram com medo. Era ao anoitecer, e a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho. E os discípulos estavam cansados de remar. O vento era o contrário. E por quê que os discípulos estavam cansados de remar e depois ficaram com medo de ver o Senhor à noite no mar? Porque eles eram do coração endurecido, eles não tinham fé. Aqui hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os discípulos não tinham fé. Os discípulos precisavam se converter e ter mais fé. Se eles tivessem fé, buscassem verdadeiramente a Deus, eles não cansariam de remar. Mas o vento era ao contrário. As águas eram fortes, as ondas fortes, e eles ficaram cansados. Se eles permanecessem em Cristo com fé, com todo o entendimento, com toda a sabedoria, eles conseguiriam remar pelo mar. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma, começaram a gritar.
Olha bem a falta de fé. Vê o nosso Senhor Jesus Cristo andando sobre o mar e começaram a gritar. Mas Jesus só disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Tantas vezes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós fiquemos com medo. As ondas são violentas, o vento é o contrário. Mas se permanecer em Cristo, se nós formos fortes na fé, nós sairemos vitoriosos, que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Vejamos, foram só os discípulos verem o nosso Senhor Jesus Cristo, o vento cessou. O vento cessou, houve uma calmaria. Se nós permanecermos em Cristo, nós seremos vitoriosos, que a vitória de Cristo é a nossa vitória. O vento cessa rapidamente. Tantas vezes o vento é o contrário. As ondas são violentas. Mas se nós permanecer em Cristo com fé, esperança e amor, sairemos vitoriosos. Os discípulos não tinham compreendido nada, nem a respeito da multiplicação dos pães. Eles não tinham compreendido o poder de Deus, a misericórdia de Deus. E tantas vezes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós precisamos amadurecer na fé. Sejamos fortes na fé. Vamos ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, porque tantas vezes somos medrosos como os discípulos. Nós temos que entrar na barca e remar, pois nós estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. E Cristo Senhor está conosco. E sejamos corajosos, não tenhamos medo. Sejamos corajosos e fortes na fé. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos sejam fortes na fé, tenham coragem e vivam de esperança em esperança. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II
Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Sejamos corajosos e estejamos rezando uns pelos outros. Quando o galo deu sinal que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. 25 de dezembro